solitária concertina, toca 3 dias no casório do Alberto Galpetti. Olha só o que vocês estão vendo ali, ó, uma torre, me parece que é da América Latina. Depois nós vamos conversar sobre isso, mas agora, vou chegar aqui, nós vamos conversar com um homem que é professor, sociólogo, professor aposentado, sociólogo e, acima de tudo, um amante da cultura pomerana. Não é, Jorge? Que nem barba branca das duas, Jorge Crista Jacó, de Vila Pavão. Vamos bater um papo um pouquinho? Satisfação, bater um papo com você. Isso, então nós vamos conversar, sentar ali, vamos conversar um pouquinho. Aqui, deixando aos fundos aqui a igreja ISLB, obrigado aí à igreja por liberar o espaço. Vamos bater um papo Maior aqui. torre luterana da América Latina. Da América Latina, né? Isso aí. Então, Talvez a segunda maior do Brasil. olha só, aqui nós só mostra gente importante e coisa importante. Tina, Tina, é a rainha das festas que anima. Então, como a gente estava falando, estamos aí batendo um papo então, ou vamos bater um papo com Jorge Crista Jacobi, aqui em Vila Pavão, no quintal aqui da igreja ISLB, a famosa igrejona, né, Jorge? Isso. A igreja aqui, ela tem é uma marca cultural muito importante. Ela é bem germânica, com esse telhado, né? Assim. E ela fica na chegada dos mineiros que passam aqui em Vila Pavão. Dá uma vista muito bonita dali. Além da igrejona, tem as pedras, tem a torre que fica no fundo de Vila Pavão. É um ponto turístico para os mineiros que vêm passar É um cartão postal. o cartão postal dos mineiros que vêm aqui para Guriri, São Mateus, Conceição da Barra. Aqui é a rota principal até, né? É a rota principal. Isso. Passa muito, assim, no verão e no carnaval. Nossa, o que passa de carro por dia aqui. Eu até acho que turisticamente a gente explora isso muito pouco. Pois é, poderia se mexer mais nisso um pouquinho, né? É. Pois é, a gente vai falar um pouquinho sobre aquilo que você sempre toca no assunto, né? Que é a cultura pomerana, né? E a gente faz um pouquinho aí também, um programa pomerano aí. E Vila Pavão, como é que tá? Aqui tem a Pomitafo, que menciona as 3 etnias principais, e a pomerana, como é que tá aqui? Pois é, olha só, a questão pomerana, eu acho que depois da pandemia deu uma estagnada. É mesmo? Eu estava até pensando assim, quem no Brasil está fazendo uma coisa? Aí eu lembrei de você com o seu trabalho, né? Aham. Que está aí registrando, corre para cá, corre para lá, vai para Rondônia. Eu acho que é o único cara assim que viajou todas as comunidades pomeranas e tem assim uma visão de todas elas, é você. Opa, Né, eu nós vamos achei- falar de você aqui. A gente faz alguma coisa aí há algum tempo, mas assim, muito bem, muito informal, né? Mas é bom igual você que é formado em sociologia, professor, e quando trabalha na questão pomerana, também trabalha muito a questão escrita, né? É. Talvez não a escrita pomerana, mas escrito sobre o pomerano. Você Verdade. chegou até um jornal há um tempo? Sim, a gente teve... Olha só, a minha tese de conclusão da Faculdade de Sociologia no Rio Grande do Sul, provocada pelo meu orientador, foi a imigração e aspecto da cultura pomerana no Espírito Santo. Então eu peguei na época tinha pouco material, em 75, 78, É mesmo? não, desculpa, 87. Ah, sim. No sertão aqui, em 1985 até 87, a gente tinha muito pouco material produzido. Sim. Assim, a gente teve que pegar e traduzir um material em Hochdeutsch que a gente tinha uma carta de 1923, voo da Pomerana do Espírito Santo, Kammern, e eu paguei alguém para traduzir, então tinha muito pouco material. E o outro material eu peguei meio assim, entrevistando as pessoas mais antigas aqui. Aham. Então eu tive muita dificuldade. Talvez se eu estivesse morando na época em Santa Maria, eu tinha mais facilidade Certo. de captar a história real dos pomeranos, né? Pode ser. Então assim, aí eu fiz o meu trabalho em cima disso, voltei para Vila Pavão, eu fui professor, depois fui diretor de escola, e aí a gente começou a mexer com mudança de eventos, né? Ou fundação a primeira iniciativa nossa foi a fundação de um grupo de danças folclóricas pomeranas, O que né? está até hoje? Tá até hoje. Ah, que foi E até em Pomerode. Isto, foi até em Pomerode. E para nós, ele era o carro-chefe de todo um trabalho que viria a acontecer depois. Por exemplo, aí você tem a fundação de um evento, a gente tinha que criar um evento para esse grupo folclórico se apresentar. Sim. Aí nós, numa escola, eu fui para a direção da escola, começamos a discutir
começamos a trocar a festa caipira por uma festa pomerana, italiana e afro. Sim. E aí surge a Pomitafro. E dentro da Pomitafro, na escola, era uma festa primeiro da escola, depois quando Pavão emancipou, passou para ser a festa da cidade. Dentro da escola, a gente começou a trabalhar então a história dos pomeranos, começamos a fazer exposições de objetos na escola, começamos a contar a história das famílias, começamos a sonhar com outras coisas, né? Por exemplo, a questão da língua pomerana depois foi um trabalho maior com o Ismael Tressmas, em 1995, por aí. Eu nunca esqueço que a gente foi com um monte de gente para Santa Maria para dar uma primeira discutida na questão da língua pomerana. É mesmo? Aí depois nós trabalhamos aqui a língua pomerana, a culinária, a dança, a música, a arquitetura. Então eu acho que todos esses aspectos, de certa forma, o museu, Sim. Um conjunto musical pomerano, um programa de rádio pomerano. Sim, que teve muito tempo Muito a rádio tempo, no ar aqui. Então assim, a gente trabalhou em cima dessas várias manifestações. Tem algumas que a gente conseguiu avançar muito a nível de estado, junto com outros municípios. Por exemplo, a questão do PROEPO, a questão da língua pomerana, a gente avançou muito. Apesar dos municípios deveriam, acho que hoje está fazendo um pouquinho mais em cima da questão da língua. Aí depois os eventos, né, que cada cidades mais pomeranas do Espírito Santo hoje tem eventos, nós aqui também temos. Aí depois essa relação com a mídia, para a gente poder conquistar espaço, essa relação de fazer a opinião pública ver que a cultura local, que a cultura pomerana pode ajudar muito no desenvolvimento de forma integral do município, né? Eu acho que eu costumo dizer que o pomerano é um povo que só falta o território para virar uma nação. Mas é verdade, né? E são 160 e poucos anos e esse povo se mantém igual, pelo menos, no que desde que eu me conheço como gente, esse povo se mantém igual na sua cultura no geral, assim, né? E sem ninguém dizer que tinha que ser. Porque sem quando ninguém você orientar, vai pro sul, é basicamente igual. Sim. O sul, onde não foi tão influenciado, Santa Catarina já tem mais influência alemã. Influência alemã, mas no sul ali é como se fossem os pomeranos daqui. Então, como é que... Isso é uma resistência, né? Isso é quem fantástico. Quem disse isso para nós, que nós tínhamos que ficar que igual... preservar. Dentro de um país que nós somos brasileiros. Então, assim, eu estava pensando, eu fico refletindo com autoridades, com pessoas igual você também, que são autoridades nessa questão dos pomeranos. Eu fico pensando, por que a gente não pode ter um país no Brasil pomerano sem território? Por que a gente não pode ter uma organização a nível nacional aqui no Brasil, porque é o lugar no mundo onde a cultura pomerana está mais nativa, está mais tradicional ainda, é o Espírito Santo. Aí você vai para Rondônia, aí como você falou, você vai para o Rio Grande do Sul, depois você vai para Santa Catarina. Por que a gente não pode organizar alguma coisa assim, tipo municipal, estadual, nacional, pomerano? Eu acho que a gente está na hora de a gente dar uma retomada nesses temas todos, porque depois da pandemia, tem poucas pessoas que estão no trecho ainda. Uma, já citei que é você, e o Ismael está escrevendo um livro, 2, né? Tem algumas coisas acontecendo. Você está fazendo do seu jeito a questão de programa para todas as rádios pomeranas a nível de Brasil, então tem as coisas acontecendo. Mas eu acho que a gente tinha que avançar em outras áreas, né? Outros setores. Acho que a política dos municípios, ela poderia se manifestar mais, ela poderia interferir mais, ela podia ajudar mais, né? Um dia nós conversamos sobre a baixa visibilidade nossa fora dos municípios pomeranos, né? Sim. Tipo em praias, por exemplo. Isso, foi bom você tocar. Por exemplo, aqui esses dias eu comprei uma briga aqui, até vou ter um artigo em 2 sites aqui, que Guriri, que é a maior praia do norte do Espírito Santo, ela tem um compromisso, aí no caso São Mateus, na verdade, tem um compromisso com a cultura do norte do Espírito Santo. Com a cultura, vou pegar a cultura capixaba e entre elas a cultura pomerana. Sim. Eu fico olhando o Guriri, faz uns 3, 4 anos que eu não estou indo na praia, mas eu fico olhando, não é só Guriri, é todas as nossas praias,
elas não têm muita cultura local capixaba nas Quer praias. dizer, não só pomerana, mas nem Não só a... pomerana, nem a capixaba. Aham. Então eu fico pensando assim, às vezes você vê praias com invasão de bandas da Bahia, ou bandas do Rio, ou sertanejos de Goiás, e você tem bandas aqui no interior de Santa Maria, aqui em Vila Pavão tem uma, tem em Domingos Martins, e ela não está tendo espaço na praia. Aí alguém pode falar, não, mas a cultura pomerana e a italiana não é muito carnaval, o carnaval é mais a afro. Eu acho que não é essa a questão é carnaval é uma coisa, mas eu acho que tem outro espaço. Todo que a verão, cultura, né? Todo verão, que a cultura pomerana... Não só o carnaval, que são uma semana, duas. Uma né? semana, então tem a gente podia mostrar os nossos grupos de dança, o nosso grupo de forró, de tocar, de cantar, o nosso artesanato, a nossa culinária, poderia ser mostrada ali em Guriri, que é 70 quilômetros daqui. Pois é. Então, assim, é mais uma visibilidade que a cultura pomerana e capixaba, afro, indígena, outros poderiam ter e não estão tendo. Não estão tendo. Parece que cada município ele está meio isolado. Parece que cada município é um puxadinho diferente. Não tem nada a ver, Vila Pavão de repente não tem nada a ver com São Mateus ou São Gabriel ou Pancas, que também tem os poloneses aqui que também tem. Quer dizer, os mineiros vêm de Minas, eles poderiam olhar uma diversidade cultural capixaba enorme e não está tendo, só está tendo essa questão de samba e essas questões mais da mídia mesmo. Então, assim, eu acho que a gente podia lutar mais por isso, você entendeu? Eu acho que lá na região serrana, de repente, não sei qual é a praia lá mais... Lá nós temos a Praia dos Pomeranos, que é Fundão. E tem Praia grande, né? E tem programação pomerana Não, lá? só os pomeranos estão lá, né? Só estão lá tomando banho só. Isso, a gente fala que se quer esconder de pomerano, não vai lá, que lá tá cheio. Tá cheio. Então poderia a prefeitura daquele município fazer uma programação, botar eles no palco, né? Eu acho que a cultura pomerana ela subiu nos palcos aí pelos anos 80. Antes ela era quase igual indígena, transmitida de geração para geração, mas ela não subia muito no palco, né? Ela começou a subir no palco aí no final dos anos 80 e tem pomerano que nunca tinha visto, por exemplo, alguém falar em pomerano aqui em 90, em cima de um palco. Muito menos uma banda se apresentar. Vem uma banda lá de Laranja da Terra, um rock. Então a visibilidade de verdade da nossa língua veio depois dos anos 2000, podemos dizer assim? Acho que podemos dizer isso. Né? Eu lembro que até 97... Isso, porque eu lembro assim, eu sempre cito esse caso, que um prefeito, até o prefeito atual da nossa cidade, ele começou a incentivar a coisa pomerana e hoje isso está bem mais difundido. E antes a gente não tinha menos apoio ainda, bem menos, e tinha vergonha, na verdade. Né? Eu fiquei surpreso lá em Santa Maria, quando a primeira vez eu fui lá, eu vi um prefeito narrando o desfile em pomerano. Eu achei fantástico, eu fiquei arrepiado. Ah, pois é. Então a gente nunca tinha visto, ouvido isso, cara. Então assim, e é tudo muito recente. Sim. Né? A cultura pomerana está sendo trabalhada na mídia, é muito recente, é 30 anos de resgates. Se você vê a cultura afro, que de repente teve aí 300 anos de escravidão, mas ela tem aí mais de 200 anos de resistência, de repente já de luta. Sim. E a cultura pomerana nós temos 30 e poucos anos de luta e de resistência. 30. 90. No máximo, eu acho É 30. No máximo 30. 30. Nós estamos 23. Eu ia dizer 25 só, né? Mas no máximo 30. No máximo que 30 chama anos. atenção, né? É muito pouco tempo para resgatar muita cultura e trabalhar muito. Parece, então, que nosso povo ficou escondido 130 anos, Isto. se resistindo. Isto. Né? Mantendo a Porque cultura. se manteve sem dizer o que era cultura. Sem apoio público. Isso, sem apoio, sem querer dizer nada com isso, apenas sendo. E hoje, aí, por isso que a gente vê essa força toda, inclusive aqui, né? Onde há uma mistura maior, mas a gente vê essa força toda ainda do pomerano. A entrevista é sua, mas eu vou comentar o que eu penso. Ótimo. Eu fico admirado por ser pomerano. Eu também. Isso me deixa assim, vamos falar de emocionado, assim, porque eu fui lá no sul, pô, são 2.500 quilômetros quase, e você chega lá e se sente em casa. É verdade. Todo o jeito de ser, eu brinco até que até morrer a gente morre igual. Igual. Tipo assim, né? É verdade. Se tem um problema, uma forma de morte aqui, morre lá também, a forma do luto, né? Então, isso ninguém disse pro pessoal do sul, porque nós temos pouquíssima interação com o sul.
ninguém disse para eles como a gente faria. Lá eles fizeram e nós fizemos aqui também. E tem uma outra coisa que eu acho que o brasileiro agora, de outras etnias, tinha que olhar para a gente com esse olhar que eu estou cobrando agora. Eu acho que por nós termos, pelo povo pomerano ter tantas manifestações culturais nativas, intactas ainda, por exemplo, se você pegar a língua, qual é o outro povo que fala a língua nativa dele? Se você pegar a culinária, qual é o outro povo que tem culinária? Se você pegar dança, qual é o outro povo que tem? Tem muitos povos, as outras etnias que vieram colonizar o Brasil, que já perderam 70%, 80% das suas manifestações culturais. E nós não perdemos. Pois é, eu faço essa comparação, e eu vou entrar no bate-papo. Os italianos, não estou falando mal de ninguém, mas eles têm um país para voltar. Eles têm direito à cidadania e tudo mais. Os alemães também. Cadê os italianos falando igual nós no meio da rua? É verdade. Então, assim, é incrível. Essa riqueza. O pomerano tinha que ser estudado. É verdade. Tem que estudar. Por que esse povo está assim? É negativo? É positivo? Eu vejo como positivo, né? Essa preservação. Mas olha só, a gente simplesmente não vê o italiano falando o italiano que ele podia usar ali agora. Sim. Numa integração deles lá. Não tem. Como é que pode isso ter ficado com a gente e com eles não? Aqui no Pavão, você fez eu lembrar uma coisa. As duas últimas, eu lembro, as duas últimas pessoas que falavam italiano, elas já têm uns 15, 10 anos que morreram, faleceram. Eram duas senhoras. Então, assim, aí você fez eu refletir agora um pouquinho por que muito mais pomeranos foram para os Estados Unidos e aqui foram menos. Sim. Para os Estados Unidos, eles logo receberam... Proporção de 10-1, acho que foi. Isso. Lá logo eles receberam uma política de colonização. De inclusão, né? De inclusão. Então eu imagino assim, que eles receberam uma professora logo em português, em inglês, que eles receberam logo um técnico agrícola para fazer um trator. E aqui nós fomos jogados, abandonados nas serras, governo nenhum olhou para nós. Então, quer dizer, o negativo se tornou positivo. Para nós, né? E se tornou positivo não porque um governo tomou uma posição, porque o próprio pomerano começou a querer resgatar. Os seus foram fazer faculdade, quando voltaram, começaram a ver o pomerano, culturalmente uma cultura mais popular, começaram a ver o pomerano, que o pomerano tinha que ocupar seu espaço, que tinha que subir no palanque. E chega de ficar aplaudindo os outros. Acho que nós queremos ser aplaudidos também. Sim. E aí se você vê 20, 30, 40 manifestações culturais, nós ainda temos. Nós não temos não tem sentido. Na época, se talvez na Alemanha nós tivéssemos um exército forte, mais capacitado, e talvez um coordenador da questão pomerana, um presidente lá da questão pomerana, talvez nós teríamos um país hoje. Sim. Não se sabe. Aí nós viemos para o Espírito Santo, para o Brasil, tem muitos irmãos, muitos parentes nossos que estão em Rondônia. Aí eu fico imaginando, por que a gente não pode ter uma pátria, entre aspas, entre esses locais tudo? Do Espírito Santo tem 10, 15 municípios, em Rondônia tem 5, 7 municípios. Lá no sul, 5, 6, 7 municípios. Em Santa Catarina, a mesma coisa. Por que a gente não pode fazer uma unificação, uns movimentos unificados para preservar toda essa cultura? Eu sinto falta dessa integração entre os estados. Eu lembro que em 2017 eu fui para o sul e eu vi que não havia nenhuma integração. Então eu vi assim, que materiais de professores lá... poderiam ser passados para cá e os daqui para lá. Sim. Eu não sou da área da educação, mas fui convidado para algumas escolas e aí eu via como isso podia ser fácil ou rico, na verdade, se fosse não centralizar, mas dividido, né, para haver uma troca dessas experiências e dos trabalhos que eles têm. Isso, né? Parece que cada pomerano continua como antigamente, no canto ficando dele, se isolando, né? Isso, faz o dele muito bem feito lá, mas faz para ele. O PROEPO, nesse sentido, vamos falar um pouquinho sobre o PROEPO. O PROEPO para quem não sabe, é Programa de Educação Pomerana. E ele funciona há alguns anos, né? Em vários municípios. Vários municípios. Onde está funcionando? E eu vejo como positivo. Sim. Não é? Sim. Aqui, em todos os municípios funciona razoavelmente, até bem, comparando, né? Tem um espaço. Só que eu acho que deveria
eles deveriam continuar, não sei se é o governo do estado que deveria assumir ou o município deveria assumir, no sentido de coordenar o projeto todo da língua pomerana e buscar novos municípios, né? Novos lugares onde tem pomerano para cultivar, para preservar essa língua pomerana, né? Esses dias eu vi um vídeo, por exemplo, de Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Né? Eu acho que lá deveria nascer uma liderança legal, que daqui a pouco puxar essas coisas para lá. Eles têm feito umas uniões legais lá com São Paulo das Missões, que é outro ali no município, norte né? do Rio Grande do Sul, né? Isso. Ah, tá. Na verdade, a imigração que está lá no Marechal veio do Sul ali, então muitos ali de São Paulo das Missões e Roque Gonzalez, né? E eles têm feito essa integração legal. Eu não sei se foi com você que eu vi um senhor falando em pomerano e dizendo, incentivando a preservação da língua. Ele falava um pomerano tão nítido, tão bem, tão compreensível, igual nós aqui. Não era uma influência de outra língua, influência da língua alemã. Sim. Aí, como você falou, olha só. Primeiro os pomeranos se isolavam aqui na região serrana, onde é o forte. Depois daqueles vieram aqui para o norte, continuaram meio isolados, na época era mais complicado, mas hoje a gente está vendo também que de repente os próprios municípios que teriam uma potência cultural, como eu falei antes de São Mateus ali, Guriri, tem uma potência que poderiam estar chamando a gente para mostrar esse lindo da cultura pomerana lá nas praias, até para dar visibilidade, para daqui a pouco a gente também se integrar com os mineiros que vêm para cá. Sim. Porque você acaba se você vai mostrar, por exemplo, uma cultura capixaba, a cultura pomerana, lá na praia, a dança folclórica, o culinário, o brote, digamos assim, ou um artesanato, vai ter lideranças, vai ter especialistas que vão vir para a praia de Minas, jornalistas, e que vão querer conhecer mais essa cultura e que vão puxar também, daqui a pouco municípios vão convidar os grupos folclóricos para dançar em municípios de Minas, o que faz com que o grupo permaneça. Com certeza. E que orgulho esse grupo sente quando ele vai. Quando ele vai fora, que ele tem que representar o município lá. Então é o município nosso que está sendo representado lá, a cultura pomerana está sendo representada lá. E a gente não está tendo essa possibilidade, parece que se isola. Como eu falei, Guriri, que tem um espaço enorme, tem muita gente. A gente caminha no calçadão à noite, você não vê cultura capixaba. Eu não estou falando agora nem da cultura pomerana. Você não vê a cultura capixaba. O gaúcho, de forma geral, nesse sentido, ele é muito mais organizado. Sim, onde ele chega tem um CTG. Podia ter um CTP, né? CTP, Centro de Tradições Pomeranas. Né? Ele tem CTG, em Rondônia, Mato Grosso. Sim, todo lugar tem. Então, assim, a cultura nacional nossa, ela só tem sentido, eu acho, eu sempre falei isso, se a gente pegar e resgatar e valorizar e dar evidência, colocar em evidência isso que você faz tão bem com esse trabalho de mídia que você faz maravilhosamente bem, a tradução da Bíblia que você está fazendo para o pomerano, quanta gente não vai se beneficiar com isso. Eu me lembro que há 10 anos atrás tinha uma senhora que pedia, tudo que é coisa em pomerano ela pedia, música em pomerano ela pedia, acho que agora ela faleceu. Imagina se ela pudesse ter tido o prazer de ler, de ouvir você falando a Bíblia em pomerano. Nossa, mas então você mexe com a alma das pessoas, você mexe com a cultura das pessoas. Nessa parte, eu devo, né? Falando em relação à Bíblia ali, do jeito que está escrito, então eu não dou minha opinião. Eu realmente, assim, modéstia à parte, eu acho uma grande contribuição mesmo, porque muito imagina grande. Quanta gente que não... A grande maioria porque não consegue mesmo interpretar um texto. E agora eu transmitindo ele em pomerano, realmente ele chega, ele alcança, o alcance é muito maior. Ele vai chegar lá na palavra que você tem que entender. Todo mundo, quem sabe, fala pomerano. Aquela senhora de idade, que nem minha mãe faleceu há pouco tempo, mas ela não sabia ler mais em pomerano. Não sabia mais ler. Agora ela podia ouvir? Sim. Quer dizer, é um avanço enorme para a questão da cultura pomerana. Eu acho positivo, né, não só porque eu estou falando, mas essa questão da língua falada, enquanto está se trabalhando a língua escrita, pelo PROEP, por exemplo, que está se ensinando, que eu acho muito positivo, mas não podemos perder a chance de manter a fala para que haja a continuidade da língua bem falada, né? Porque as pessoas também
acabam misturando muito, né? É verdade. Eu tive que me policiar bem nisso no programa, que era uma influência grande, para poder tentar usar o mais possível o pomerano, e não o português. Esses dias eu ouvi, acho que era o seu trabalho lá de Santa Maria, 3 alunos falando em pomerano. Ich bin pomerisch, ele falando. Aí outra falando, a mamãe falando, a vovó falando. Os 3 alunos que falaram, ich bin pomerisch, o dat wird favor, wenn ich rot war, não sei o quê. Eu achei assim, com uma personalidade que ele fala, com uma segurança, com um orgulho, com uma naturalidade que ele falou o pomerano, que eu fiquei arrepiado. Eu falei, nossa mãe, eu acho que quantos anos esse que fala, que tem 7 ou 8 anos, daqui 50 anos, se ele continuar falando com os filhos dele depois, com os primos, a língua pomerana vai ter preservada. Vai. Né? E eu sempre gosto de falar uma frase, tudo quanto é palestra que a gente dá, que a língua é o coração da cultura. A língua é o coração da cultura, a cultura é a alma de um povo. Se você trabalha todas as manifestações culturais e trabalha especificamente a língua, essa cultura ela vai se perpetuar por muito mais anos do que você não trabalhar a língua. Sim. Porque ela explica todas as outras manifestações, ela descreve, ela dá detalhes de todas as outras manifestações, ela traduz, né, tudo aquilo que as outras manifestações, que muitas vezes a gente nem sabe muito porquê, e a língua ajuda a explicar. Então assim, ela perpetua esse ser pomerano, essa identidade pomerana por muito mais tempo. Eu acho que o Proepo tem esse papel muito importante. E o seu trabalho, com colocado na mídia, colocado nas redes sociais, eu vejo ele como um fantástico registro histórico para daqui, já agora, né? Tem muita gente que vai para esse Brasil afora, todo lugar que tem pomerano tem gente fazendo doutorado, mestrado. Então esse trabalho seu, com muita naturalidade, essa captação de palavras de uma senhora lá em Rondônia, de uma senhora lá no interior de Rondônia, falando de como foi difícil a ida para lá, para Rondônia. Isso tudo é material de consulta para universitários, para doutorados, para mestrados, né? Então assim, eu acho, hoje a mídia tem muito trabalho, então assim, tem muita coisa pesquisada, principalmente essas coisas que você publica e divulga. Para nós pomeranos isso é muito importante. Eu acho que perpetuamos assim a cultura pomerana por mais tempo, graças a trabalhos como esse seu. Então, falando em Rondônia, nós vamos terminar esse vídeo e nós vamos falar um pouquinho sobre Rondônia num próximo vídeo, para a gente não ficar tão longo. Sim. Mas só para dar aquela alegria, eu encontrei lá uma família, uma mãe de uns 30 anos talvez, e uma criança de 3 anos e uma criança de 1 ano e meio. Os dois só falavam pomerano. Nossa, Esperança, fantástico. família Miller, né? Então, quer dizer, em Rondônia, lá no meio da Amazônia. Lá no centro da Amazônia, Amazônia, pertinho dos índios. Não falavam naquele momento a língua portuguesa ainda, e a menina de 15 anos, que era da filha, então a mãe devia ter 35, a filha tinha 15 já, e aquela falava pomerano fluente também, estava entrevistando na escola. Então tem esperança, nós vamos falar sobre Rondônia daqui a pouco. Legal, muito bom. Então, Jorge, você tem um livro também, né, que você escreveu sobre espigão e pavão? Isso, olha só. Eu tenho, aqui em Vila Pavão, se você entrar na igreja aí, luterana, ou qualquer outro encontro, você falar assim, levanta o dedo quem tem parente em Rondônia. 80, 90% vai levantar o dedo, se não levantar 100%. Eu, por exemplo, eu tenho 70% dos meus parentes, primos, são em Rondônia. Olha só. Então, assim, a nossa relação com Rondônia, meu pai é falecido em Rondônia. Ah, em Rondônia? Falecido em Rondônia. A minha avó e o meu avô, por parte de pai, é falecido em Rondônia. Então a relação nossa ela é muito íntima com Rondônia. Aí, depois desse trabalho de emancipação de Vila Pavão, de criação do grupo de danças aqui, eu criei aquele jornal Pomerblatt. Aí de vez em quando eu publicava um artigo de Rondônia, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Pomerode. Eu publicava sempre um artigo para a gente fazer essa integração através desse jornal, para eles se sentirem incluídos nesse trabalho nosso. Aí veio a emancipação, veio um candidato, outro prefeito. Aí nosso prefeito,
que é o Ivan, ele foi viajar para Rondônia com a família. Ah, sim. Ele chegou lá e voltou e falou, Jorge, e eu estava publicando jornal, Aham. 10 anos, 2008 até 2018, 98 até 2008, Aham. era bimestral. E aí ele falou assim, Jorge, a gente tem que fazer alguma coisa com Rondônia. Eu andei no interior lá, aloquei um carro, todo lugar que eu parava, eu olhava pro cara, ele me remetia, parecia que era do Espírito Santo. É mesmo? Todo lugar que eu parava, o cara era do Espírito Santo, a gente tem que fazer alguma coisa. Aham. Aí eu falei, ô Ivan, estou publicando, já tem 7, 8 anos que eu publico um artigo todas as vezes no jornal sobre Rondônia. Aham. E aí eu falei, para mim juntar esses artigos todos e dar uma característica, transformar num livro, é daqui para ali. Ah, tá. Ah, então vamos fazer isso, mas vamos criar alguma coisa mais. Aí nós criamos uma lei aqui, a Câmara votou uma lei criando as cidades irmãs, Aham. e os vereadores e o prefeito da época de Espigão do Oeste criou também Ah, então foi legalizado. digamos Foi legalizado. assim, Tem uma essa lei. questão. Vou olhar aqui essa questão, né? Tem uma lei. Foi legalizado. Tem uma lei. Aham. Tem uma lei criando as cidades irmãs. Aí entrou a assessoria jurídica da Câmara e da Prefeitura em contato com o Espigão do Oeste Sim. e fizeram essa troca, cada um fez a mesma lei. Aham. Os dois prefeitos assinaram. Aí nós fomos lançar esse livro lá, numa assembleia, lá na Câmara de Vereadores, Aham. e assinar a lei. O prefeito foi alguns secretários, a maioria dos vereadores aqui foram, e depois eles vieram para cá, Ah, que ideia também, que legal. para lançar o livro e lançar a lei na festa Pomitafro. Sim. Foi tudo na festa Pomitafro. Eu me lembro que deu até uma confusão, os caras foram para a praia, aí houve uma denúncia, a juíza de lá me ligou, Sério? e falou assim, escuta, o pessoal estava você está sendo arrolado aqui como testemunha. Eu falei, não, a praia é pertinho aqui. Eles aproveitaram e deram um pulo na Conhecer praia, para também, conhecer a né? praia. Só talvez nunca tinha visto praia. Nunca tinha visto praia, os palmeirenses É. nunca viram praia e eles foram lá botar água, nem tomaram banho, porque tinha atividades relacionadas ao lançamento da lei, do livro e Aham. do evento. Então assim, deu até um problema, mas foi muito legal essa coisa, esse relacionamento de Rondônia. A Alemanha nos mandou para cá, nunca veio alguém aqui visitar a gente, olha, nunca é também exagerado. Aham. E aí nós que, digamos assim, de certa forma, perdemos 40% da Pois população, foi, né? Vila Pavão Esse livro trata dessa fala questão, dessa questão, né? 40, Uma migração grande muito grande daqui daqui para para Rondônia. 40% da sua população. É Não muito. teve um município capixaba que perdeu tanta gente para Rondônia como Vila Pavão. Sim. 40% é muita gente. Isso foi negativo para Pavão? Ou Foi. depois foi Eu positivo? acho que foi negativo. Foi negativo, né? Porque o latifúndio, a fazenda, começou a crescer. Porque Ah, tá, a isso. maioria era agricultores, né? As pequenas propriedades, claro, se uniram depois e Nós viraram tínhamos na época fazenda. 16 mil habitantes, só que tinha uma região que fazia parte, que agora do município não faz parte. Hoje nós estamos com 10 mil habitantes. Pois é. Então se você somar por Isso aí... dificilmente vai se retomar os 16, né? Dificilmente. Porque saíram mesmo. Então assim, o livro trata tudo dessa questão, dessa migração para lá. E eu, por ter muitos parentes lá, eu já fui lá umas 10 vezes, visitei lá. Aham. E cada vez a gente se trazia alguma informação nova. Lá uma coisa muito importante que tem lá, que você também ajuda a apoiar e apoia muito lá, é o programa de rádio, né? Talvez nasceu antes daqui? Antes Foi de daqui, lá? bem antes. A gente até teve a ideia meio copiada deles aqui. Então Rondônia É dá pioneira. exemplo. É pioneira. Bate nos outros aí, né, que deviam ter. Eu acho que é pioneiro no mundo de programa pomerano. Pois é, Né? né? Vamos exagerar um pouquinho. Ele continua, o programa ele se mantém o mesmo programa e vai mudando os locutores, Locutores, né? Hoje tá com o Evaldino Keller ali. Aqui no Pavão nós não temos, em Santa Maria nós não temos. Aqui nós tínhamos, Santa Maria acho que nunca teve, né? Agora Teve você que está uma mantendo vez, lá. Você... Tem o nosso que é gravado, mas ao vivo teve um que eu lembro do Vini, locutor, e depois não teve. Não teve mais, né? E lá teria um potencial para ter um programa, né? Mas tem o seu programa lá que faz esse trabalho importante da cultura pomerana, da cultura comunitária local, assim. A gente ter um programa local, eu acho que é muito importante para o povo local. Isso incentiva demais, né? Muito, ajuda muito. Claro que a distância também dá e tal, mas o local é diferente. É diferente. O local é diferente. Então, se tivesse o programa local em cada cidade, acho que uma grande ajuda seria isso, um programa local em cada cidade. Porque
a comunidade participa, liga para o programa. Sim, tem essa aí. É claro, o nacional, como eu faço, ele tem a sua particularidade porque integra o Brasil, digamos assim, né? Sim. Mas o local, ele fomenta aquele lugar. Aquele lugar, acho que é importante ter o local. Alguns municípios mantêm o local, mas menos do que poderíamos ter. É, verdade. Então, assim, fortalece ainda mais a cultura local, né? As pessoas se sentem, valorizadas, se sentem presentes no resgate, na valorização, na divulgação da sua história, da sua cultura, né? E o povo, é muito simples, nosso povo, ele não te dá retorno. A coisa mais difícil é te dar retorno de uma coisa que ele gostou. Sim. É natural o pomerano não dar retorno, embora ele ame, ele achou 100%, mas para você achar dele um retorno, um feedback, é muito difícil. Então o programa local, ele gera isso mais fácil, eles participam mais fácil, né? Quantas pessoas me param e dizem, olha, eu escuto e tal, mas nunca me ligou, nunca mandou mensagem. Então, porque pessoas, mas já é gratificante, né, sim, cara? O cara pessoas, chegar. Elas têm timidez em fazer essa declaração, digamos, né? Sim. Principalmente se ocorreu isso de alguém falar o nome dele no ar, que ele falou isso, ou ele mandar um áudio e eu passar. Então, é verdade. Ele é muito reservado, nós, né? Nós somos, no acho que é a história dele, né? A história, se você, por exemplo, não tivesse ido talvez para a cidade, ou não tivesse um outro contato, você estava lá na agricultura, o dia inteiro trabalhando, final de semana, então assim, parece que a história do próprio pomerano, a história também de perseguição, de expulsão lá, digamos, da Alemanha, que teve que vir para cá, sonhar com terra aqui, então assim, eu acho que isso tudo, esse isolamento que ele teve aqui, na região serrana, por exemplo, que os Estados Unidos não teve. Né? Então, de repente o pomerano lá dos Estados Unidos é mais descontraído, é mais sujeito à sua história lá do que nós aqui. Muito embora eu acho que, aquilo que você falou antes, esse isolamento, que é um problema sério, por outro lado foi importante, porque ele preservou a língua, preservou um monte de costumes, né? A Pomerânia, que o território lá, hoje pode dizer que tem um pedaço dela salvo. Sim. Do povo, né? Da cultura e do povo salvo. Tem. Porque ela é transferida para o Brasil, verdade. Mas foi transferida para o Brasil e é aqui que se manteve. A Austrália não manteve, né? Estados Unidos. Não manteve, Outros lugares não manteve, mas aqui se manteve. Se manteve. Graças a esse isolamento, de certa forma, né? De certa forma. E depois, nos anos 80, quando os meios de comunicação começaram a chegar, aí surgiu o seu trabalho, a sua sensibilidade, surgiu a sensibilidade do Ismael e junto com esse grupo, outros que hoje pesquisam e fazem a cultura pomerana estar presente no contexto atual, ser importante no contexto atual, né? Não ser uma coisa do passado, mas fazer parte, inclusive, da melhoria da autoestima do povo pomerano e também, por que não dizer, da eventual geração de renda, né? Sim, a parte econômica. A gente talvez não é ainda como a gente gostaria que fosse, mas, por exemplo, em Vila Pavão hoje tem 2 padarias que vendem o brote, tem 3, 4 mulheres que vendem o brote. Que ainda fazem semanalmente? Semanal, todo dia. Todo dia. Aqui tem, por exemplo, uma senhora que vem comprar aquela coisa que eu estava falando antes. Uma senhora vem todo final de semana, sexta-feira, de São Mateus, de Guriri, pegar brote para vender lá. Olha só. Então, assim... Uma iguaria nossa sendo levada à frente aí, que não é pomerana a pessoa. Não. Não é, pois é. Que ela está interessada talvez só porque ela viu ali que o brote em si, todo mundo comentava, que é a palavra que você usou aí, né? É uma coisa nossa. Muito hoje especial. Chega a ser uma iguaria, digamos, tão Isso, que é. Essa é a palavra-chave, que eu não sei falar muito bem. Aí, essa mulher, ela não tem mais condições de vender mais, que o carrinho dela vai lotado com outras coisas, biscoito, né? E ela vende lá. Ela vende brote lá. Então, assim, por que não todas as outras manifestações a gente também não tem esse espaço lá? Lógico que tem. Se o brote tem, não é só pelo gosto do brote, mas é pelo que ele representa também culturalmente falando. Né? Ele tem esse espaço lá. E assim, as outras manifestações, as outras 20, 30, 40 manifestações culturais que a gente tem, também tem seu espaço, principalmente no verão, com a questão
dos turistas que vão lá no verão e também durante o carnaval, por que não? Por que a gente não pode invadir lá Sim. o carnaval com a concertina e o brute? Com certeza. Isso aí. Pra gente encerrar, vamos falar, esse ano vai ter festa aqui? Vai. Na última semana de agosto, 25, né? 26 e 27. Sempre em agosto. Em agosto, na Semana da Cultura. Acabei de ver, receber a notícia lá que tem nova diretoria da associação As Pomas lá de Espigão do Oeste. Eu puxo Rondônia no meio porque está muito ligado a todos e principalmente a Pavão. Vai ter de novo a festa lá no final de junho. E Santa Maria de Jetibá esse ano vai fazer uma festa mais longa ainda, vai fazer Parece que tem desde 14 de abril até 7 de maio. Tá vai vendo, fazer no cara? interior vários momentos e a última semana no centro. Então, Daqui a as pouco festas ela vai fazer a festa pro ano todo. são grandes oportunidades de se mostrar a cultura, não? Eu acho que sim. Eu acho que Santa Maria tem esse compromisso conosco, né? De ser o grande puxador desse processo todo, né? Ele ser a cidade que teria que coordenar toda essa manifestação cultural a nível de Brasil, eu acho, sabe? Esse é o papel de Santa Maria. Que hoje, para pesquisar, qualquer pesquisador do mundo, ele chega em Vitória, 70, 80 quilômetros, ele está em Santa Maria, né? Verdade. Então, ele tem esse papel a nível mundial também de estar valorizando, de estar ampliando, de estar coordenando esse processo com os outros municípios pomeranos, com as outras comunidades pomeranas, né? E não cabia uma festa na capital, não? Pois é, nós falamos nisso, né? Já comentamos um dia. Nós falamos nisso. Por que não? Por exemplo, na Grande Vitória ali, vamos pegar os 5 municípios lá, Viana, Cariacica, Vila Velha, Vitória e Serra. Tem muito pomerano lá. Tem. Só na Serra tem umas 3 igrejas luteranas, quer dizer, que são uma maioria pomerana. Isso, normalmente eles seguiram, levaram a igreja junto, né? E aí foi bom você comentar isso, Stuart. Eu acho assim que seria interessante em algum lugar, porque a programação fica fácil de montar. Você tem tocador de concertina, você tem banda, você tem mulher que faz brote, você tem grupos de danças. Enfim, você tem toda uma programação que já está pronta, é só você organizar lá e chamar. Então, imagine 10 municípios oferecendo, de certa forma, uma coisa para entrar na programação lá de Vitória. E aí a gente também trabalharia essa questão da autoestima num centro mais urbanizado, num centro mais, né? Onde tem mais recursos, e a cultura pomerana ocuparia esse espaço e automaticamente, com certeza, contribuiria para a autoestima nossa ainda ser mais elevada. Com certeza. Né? E, na verdade, no final, o pessoal não faz lá uma Oktoberfest lá, representando a Alemanha, digamos assim, né? Poderia, sim, botar um nome assim, representar a cultura, claro, né? tranquilo. Do estado, e talvez aí poderia haver integração entre estados, né? Trazer o sul, por exemplo. O sul, você sabe lá, aqui é muita concertina na música, lá é muita bandinha. Muita bandinha, né? Imagina, traz umas bandinhas pra cá, leva umas concertinas pra lá. Tá doido, isso é verdade. Muito positivo, né? Isso talvez um dia pode surgir uma coisa dessa, como eu até comentei, parece que teria que alguém puxar isso, talvez até a nível de retorno financeiro mesmo. Sim. Fazer uma festa com alguém organizado e os municípios entrarem com apresentações e tal. Eu acho assim que teria que ter uma coordenação, está se pensando, mas depois da pandemia, meio que, como eu falei, esses encontros eles não estão acontecendo. Eu acho que eles deviam acontecer no sentido de discutir esses temas, né? Por exemplo, um festival de concertina na Grande Vitória. Sim. Tem gente, é uma coisa diferente. Com certeza. O pessoal de lá vai para Santa Maria. Os ônibus sobem para participar. Então, o potencial da nossa cultura ele é muito grande. Ele é muito grande. E assim, eu sentando com você e a gente sentando com mais grupos, vai surgindo novas ideias e como você falou, daqui a pouco a integração nesse sentido, na Grande Vitória, uma integração nacional, né, da cultura. Uma festa nacional. E quem sabe você consegue até recursos da Alemanha, por exemplo. Você consegue, do Ministério da Cultura, que é quando uma coisa abrange mais, é maior, né?
Com certeza. Muito bom. Quer dar um recado para os pomeranos do Brasil? Pois é, eu quero dizer para os pomeranos todos que a cultura, eu sempre falo, é a alma de um povo. A língua é o coração da cultura. E quanto mais a gente puder preservar isso, quem não preserva na prática, mas quem pode fazer um trabalho de apoio, de busca por espaços para que a cultura pomerana possa acontecer ali na sua comunidade, já é importante. Eu acho que cada pomerano, o simples aplaudir ou assistir ou apoiar um evento cultural pomerano, ele é muito bom para a nossa autoestima, para a nossa vida, para a nossa cultura continuar ocupando seu espaço dentro da cultura nacional. Nós não queremos ser um país, uma nação, um estado, não. Nós só queremos, dentro da cultura nacional brasileira, que o povo tradicional pomerano tenha seu espaço, daqui a pouco participe dos orçamentos dos municípios, dos estados, né, como esse trabalho seu, por exemplo, cara. Eu acho que ele tem que ter retaguarda, alguém tem que ajudar, alguém tem que dizer, olha, esse trabalho não pode parar, ele tem que continuar. Ele é pioneiro, né? Ele tem que continuar para fazer parte, inclusive, de outros eventos, né? Então, assim, eu queria dizer isso só, porque cada família, cada indivíduo que é pomerano, que tem orgulho pomerano, de continuar lutando para a sua preservação e a sua continuidade. Isso aí, eu te agradeço aí. Eu que agradeço. Pelas palavras, pelo tempo aí, e você tem feito um trabalho grande aí na parte de sempre deixar registrado aí, né? Tudo verdade. que você pensa, você vai lá e registra, né? Põe em jornais, põe em livros, colocou no Pomerblatt antigamente. Eu acho isso muito legal, porque isso aí fica, alguém já disse, né? A língua falada é legal, mas a escrita, ela é necessária porque fica registrado para a posteridade, né? Então, esse trabalho seu é muito interessante, que ele é continuidade, ele é um jornal também, né? Um jornal televisionado. Vídeo, áudio, é verdade. Muito legal. Eu quero te agradecer e parabenizar pela dedicação e deixar nossos canais sempre abertos. Muito obrigado. Muito obrigado.